Meus irmãos, no domingo passado, nós vimos sobre a analogia que Jesus faz de si mesmo, aonde ele se compara com a porta do aprisco. Nós vimos que diferentemente das outras figuras que Deus usa, como uma figura mediatória, por exemplo, o sacerdote, o advogado ou o profeta, essa comparação com a porta do aprisco, ele faz essa comparação e ela possui não apenas um papel de mediação, um meio termo, mas ela também possui um aspecto de santificação. Jesus se descreve como aquele que alimenta as suas ovelhas, pelo qual o alimento passa para chegar até as suas ovelhas. Ou seja, ele é o Salvador, mas ele é também o protetor, aquele que provê o alimento para a igreja. Nós aprendemos que em mais ou menos 430 anos antes do texto aqui de João no capítulo 10, o profeta Malaquias, ele foi chamado para alertar Israel sobre a incredulidade do povo. E uma das principais acusações de Deus contra o povo era devido aos falsos ensinos dos profetas. Eles estavam pregando a palavra com infidelidade. Quando nós chegamos na época de Jesus, algumas práticas religiosas já haviam melhorado muito. Por exemplo, não havia mais casamento com outros povos, como no Antigo Testamento. Não havia mais a idolatria a falsos deuses, como o deus Baal, como foi muito adorado no Antigo Testamento. Mas o povo ainda precisava aprender algumas lições. A idolatria, ainda que não existisse de maneira externa, ela ainda existia de forma interna. Embora não houvesse mais adorações a falsos deuses, a própria imagem, a própria mensagem do Senhor, melhor dizendo, estava sendo distorcida ao seu bel prazer, ao bel prazer, então, do povo. Por isso, quando Jesus se compara com a porta do aprisco, a primeira coisa que ele destaca é que ele é o filtro, ele é o critério de quem entra e de quem sai no aprisco. Ele é o critério se uma pregação ela deve ser ouvida ou não na igreja. Neste caso, o importante, segundo as Escrituras, nunca foi quem está falando, mas o mais importante sempre foi a mensagem, se a mensagem passa por Jesus Cristo. De forma que os pregadores, na qual a sua mensagem não passa por Jesus, é como se eles fossem ladrões, predadores, que pulam o cerco do aprisco para atacar as ovelhas. Então o critério para nós nos alimentarmos espiritualmente é Cristo. Se não passar por Cristo, está errado. Se a mensagem não passar por Cristo, é antibíblica, não é fiel às Escrituras. E foi pensando nisso que nós somos alertados quanto aos ladrões, aos enganadores e salteadores que existem por aí, que infelizmente, há igrejas que estão abarrotadas de mensagens sem Cristo. Uma mensagem focada em te fazer se sentir bem, uma mensagem focada em te fazer se sentir especial, uma mensagem focada em que Deus ele tem que te abençoar. Afinal, Deus está muito mais preocupado em você quitar aquela dívida, Deus está muito mais preocupado em fazer de você a cabeça e não cauda, do que chamar você a um arrependimento verdadeiro, do que chamar você a se arrepender dos seus pecados. Então, uma mensagem que não tem Cristo, uma mensagem que não te confronta, uma mensagem que não te chama a mudar de vida, não é uma mensagem que passa pela porta. Depois, então, de aprendermos sobre o porquê dessa declaração ser tão importante, nós aprendemos também o porquê ela escandalizou aqueles daquela época. Quando Jesus diz, eu sou a porta, e expressando, e ele repete isso por pelo menos 7 vezes aqui no Evangelho de João, todos foram levados automaticamente ao livro do Êxodo, quando Deus revela o seu nome lá no Monte Sinai. Eu sou, o grande eu sou. Jesus, então, na linguagem judaica, onde o judeu pegaria automaticamente, nós precisamos nos esforçar um pouco mais para entender, quando o judeu ouviu, eu sou a porta, eu sou o pastor, é como se ele estivesse dizendo, vocês não estão vendo? Eu sou.
Eu sou o Deus que estava lá no Monte Sinai. E ao afirmar isso, ele então trabalha também a segunda aplicação da analogia sobre a porta. Além da porta ser o filtro pelo qual a igreja deve se alimentar, a porta também é um sinônimo de cuidado, de proteção. Quem entra pela porta está salvo, ele está protegido. Não há tribulação, não há dificuldade, não há pecado forte o suficiente para retirar a ovelha do aprisco do Senhor. Quem entra por essa porta recebe descanso. Provavelmente, talvez não físico, mas com certeza no espírito, no seu coração. E meus irmãos, como é maravilhoso saber que mesmo no vale da sombra da morte ainda podemos dizer: em pastos verdejantes o Senhor me faz descansar. E ainda que eu corra perigo de morte, o Senhor está comigo. Mas o discurso de Jesus não para por aqui. Agora, repetindo a frase escandalosa, eu sou, ele se compara agora com o bom pastor. E a nossa proposta nessa noite é que nós meditemos em pelo menos 4 pontos importantes aqui sobre Jesus ser o pastor. O primeiro ponto, então, é que o bom pastor, ele protege as suas ovelhas, dos versículos 11 ao 13. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro é que a analogia da porta e a analogia do pastor, embora elas sejam duas figuras diferentes, a aplicação delas não é diferente uma da outra. Na verdade, Jesus ele é tão sábio, na sua infinita sabedoria, que ele consegue juntar a figura da porta, a figura de um pastor, e fazer com que elas tenham um sentido só, uma aplicação só. Perceba, a porta filtra quem entra e quem sai. Ao mesmo tempo, quem está na porta filtra quem entra e quem sai. E quem está na porta é o pastor. Quem está na porta, dentro do aprisco do Senhor, está salvo. Quem passa pela porta, está dentro do aprisco, está salvo. Mas quem coloca as ovelhas dentro do aprisco é o pastor. Ou seja, a aplicação é a mesma. Mas no caso do pastor, no caso dessa comparação com o pastor, a figura, a mensagem passada aqui é ainda mais profunda, meus irmãos. Note que Jesus não está se chamando de pastor aqui, porque ele viu um pastor trabalhando por ali, ele achou bonito a profissão dele e pensou, tá aí, eu vou usar como exemplo a profissão daquele homem ali, aquele pastor. Não. Para nós entendermos o porquê Jesus se compara a um pastor, nós precisamos entender algumas passagens no Antigo Testamento. A primeira passagem que você leu na liturgia é a do profeta Isaías. Isaías é enviado por Deus para dizer ao povo que eles seriam castigados por causa da incredulidade do povo. O motivo também, muito importante, é que ao invés do povo confiar no poder de Deus para vencer os seus inimigos, é dito no capítulo 39 que eles confiam no poder do homem. O profeta ele chega a acusar o rei Ezequias, a denunciar o rei Ezequias, porque ele teve a coragem de receber os mensageiros babilônicos, com todas as honras, e ainda mostrou as riquezas de Israel para os mensageiros babilônicos. Então Isaías diz: Deus vai usar os mesmos homens que vocês confiaram para destruir vocês. Mas ao mesmo tempo, como todo bom profeta do Senhor, Isaías também traz uma mensagem de consolo e de esperança. No capítulo 40, Isaías diz que o Iavé, o Eu Sou, viria com poder, e ele viria também como um pastor, como o pastor, para apacentar e proteger o rebanho. Mais ou menos 100 anos depois, já no cativeiro babilônico, Deus levanta o profeta Ezequiel, que também estava escravo, ele era um escravo junto com o povo. Ezequiel, primeiro, ele traz a mensagem de Deus sobre a disciplina do povo. O povo havia distanciado do Senhor. O povo adorava outros deuses. Há relatos, inclusive, de sacrifício de bebês em Judá, por parte do povo. No capítulo 34, então, Ezequiel também denuncia os falsos profetas, os pastores infiéis, que pregavam a palavra de forma distorcida e que abandonavam as ovelhas, deixavam as ovelhas à mercê dos predadores. Aquele castigo estava servindo também para livrar o povo dos falsos profetas. E perceba que Jesus ele já falou
sobre os falsos pastores infiéis, como nós vimos na pregação passada. Mas depois, Ezequiel também aponta para a esperança. Ainda no capítulo 34, ele diz que Iavé, o Eu Sou, viria pessoalmente, novamente, como um pastor, como o pastor, para ajuntar, para pastorear as suas ovelhas. Meus irmãos, quando nós olhamos então para as profecias, uma 700 anos antes de Cristo, a outra 600 anos antes de Cristo, nós percebemos que Jesus ele não usou a figura do pastor, porque a figura do pastor era bonitinha na cabeça do povo. Mas Jesus, ao dizer, eu sou o bom pastor, ele está dizendo três coisas. Primeiramente, eu sou o Deus que prometeu habitar entre vocês. Segundo, eu sou bom. A palavra bom aqui, ela possui um sentido muito mais intenso do que na nossa tradução no português. Ela poderia ser traduzida como maravilhoso ou excelente. Então, esse pastor, ele é muito superior a qualquer outro. Antes de Jesus, como ele já disse, inclusive no versículo 8, os falsos mestres não se comparam com esse bom pastor. Mesmo os bons pastores, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Josué, por mais que eles fossem tementes, eles eram falhos. Só Jesus é excelente, é maravilhoso. E terceiro, pastor. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o cumprimento das profecias de Isaías e de Ezequiel. Eu sou o cumprimento daquelas profecias e eu vim para proteger o meu rebanho. Meus irmãos, e o curioso é que quando nós analisamos como este excelente pastor protegeu o seu rebanho, é interessante. O contexto aqui do nosso texto é que geralmente a maioria dos pastores, eles não eram donos de suas ovelhas. Eles apenas cuidavam das ovelhas do seu empregador. Eles eram funcionários. Então, havia uma espécie ali de acordo social com o empregador, o dono das ovelhas, e o pastor que cuidava das ovelhas. Segundo um escrito antigo, um escrito judaico antigo, chamado Mishnah, se um lobo aparecesse para atacar o rebanho, o pastor ele era obrigado a lutar e defender as suas ovelhas, as ovelhas, o rebanho. Mas se dois lobos aparecessem, nesse caso, ele poderia fugir e deixar os lobos sozinhos. E ele não seria julgado pelo seu empregador por causa disso. Ou seja, por mais que as ovelhas fossem importantes, ao ponto do pastor brigar com um lobo, a vida do pastor não era menos importante do que as ovelhas. Ele deveria fugir caso aparecesse dois ou mais. Então, diante disso, por causa de Jesus, nós temos então três tipos de pastores. E qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. O primeiro pastor é o que nós poderemos chamar então de mercenário, citado aqui no texto. O seu objetivo é meramente o dinheiro e não as ovelhas. E ele vai fugir no menor perigo que houver. No menor perigo que houver, ele abandonará o rebanho. O segundo tipo de pastor, que nós podemos chamá-lo de competente, ele está ali para defender o rebanho. Ele vai defender o rebanho no caso do lobo aparecer. Mas ainda assim, ele sabe que não é invencível. E por isso, em uma situação de risco de vida, aonde dois ou mais lobos aparecerem, ele terá que fugir. E ele vai deixar o rebanho. E por fim, nós temos o terceiro e último pastor, que nós podemos chamar de excelente pastor. Esse pastor, ele não fugirá no menor problema que a ovelha tiver. Esse pastor, ele não fugirá nem mesmo do maior perigo que vier para a ovelha. Porque esse pastor é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Nenhum dos outros dá a própria vida pelas ovelhas. Este pastor é o único. E Jesus, meus irmãos, até hoje e para todo sempre, ele é o único excelente
pastor. Porque ele não veio apenas para cuidar das suas ovelhas, ele veio para dar a própria vida pelas suas ovelhas. Jesus é o cumprimento das profecias, ele é o pastor protetor do seu rebanho. O primeiro ponto, então, Jesus é o pastor que protege as suas ovelhas, pois ele deu a vida por elas. Agora veremos que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, nos versos 14 e o versículo 15. Nesses dois versículos, nós temos a declaração de como é o relacionamento de Jesus com a igreja e como deve ser o relacionamento da igreja com Jesus. Se você está em um relacionamento há mais de 2 minutos, você deve ter percebido que um relacionamento é uma via de mão dupla, não é? Os dois devem amar um ao outro. Os dois devem se esforçar para fazer um ao outro feliz. Ambos devem se esforçar, inclusive, para corrigir o outro no temor do Senhor, um ao outro, e juntos caminhando em direção a Jesus. Jesus, então, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. E o contrário também deve ser verdade. As minhas ovelhas me conhecem. E veja o quanto isso é importante. Isso é tão importante que Jesus declara que ele é um excelente pastor, porque ele conhece as suas ovelhas. Na primeira parte dos versos 11, nessa primeira parte que nós lemos agora há pouco, dos versículos 11 a 13, Jesus é o excelente pastor porque ele protege as suas ovelhas, dando a sua vida. Nestes versos 14 e 15, o motivo de Jesus ser um excelente pastor é porque ele conhece as suas ovelhas. Jesus é o excelente pastor não apenas porque ele é filho de Deus. Jesus é um excelente pastor não apenas porque ele é Deus, então ele dá uma carteirada e diz: a partir de hoje eu vou me chamar de excelente pastor. Não. Na verdade, quem é muito propício, quem é muito fácil a fazer isso, são os pastores humanos mesmos. É muito fácil nos deixar ser seduzidos pela vaidade no coração. Mas Jesus, ele é o excelente pastor porque ele protege e ele conhece muito bem as suas ovelhas. E o sentido, meus irmãos, de conhecer aqui também é interessante. Existem pelo menos 2 tipos de conhecimento. Existem mais, na verdade, mas vou destacar aqui apenas 2. Existe o conhecimento intelectual. Por exemplo, eu posso estudar sobre o mar, estudar sobre a profundidade, as correntes marinhas e etc. Eu posso ter um conhecimento intelectual do mar. E nós podemos ter também o conhecimento relacional ou de experiência. Nesse tipo de conhecimento, nós conhecemos alguém ou alguma coisa porque nós nos relacionamos com esse alguém ou com esta coisa. No caso do mar, quem já foi ao mar pessoalmente, fisicamente, sentiu o mar, ele conhece o mar de maneira íntima. Até mais íntima do que aquele que apenas estudou sobre o mar nos livros. O verbo usado aqui por Jesus para conhecer, meus irmãos, aonde Jesus conhece as suas ovelhas e nós conhecemos Jesus, ele não está no sentido apenas intelectual, mas o sentido aqui é de uma experiência íntima. Quando Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas, ele está dizendo: eu tenho intimidade com as minhas ovelhas. Nesse sentido, Jesus é o excelente pastor porque ele conhece, por exemplo, as dificuldades, as dores, as tentações, as tristezas, as ansiedades e até as vitórias de cada uma das suas ovelhas. De cada uma das suas ovelhas. Mas como eu disse agora há pouco, um relacionamento é uma via de mão dupla. E Jesus diz que, assim como ele conhece as suas ovelhas também devem o conhecer. E novamente, o conhecer aqui não está apenas no sentido intelectual, mas está no sentido íntimo. E aqui, novamente, nós temos um critério sendo revelado.
Qual é o critério? Qual é a característica de uma ovelha do Senhor Jesus? Ele conhece intimamente o seu pastor. E veja bem, conhecer intelectualmente não é ter intimidade com Jesus. E nós temos uma geração de cristãos confundindo essas coisas. E não sou eu que diz isso. Quem diz isso é o próprio Jesus Cristo. Jesus vai dizer por 2 vezes que muitos cometerão o erro de acharem que conhecem Jesus só porque eles vão à igreja todo domingo, porque eles vêm em muitas pregações, eles possuem intimidade com Jesus porque eles dizimam, inclusive. Há pelo menos 2 textos em que Jesus nos alerta sobre esse erro. O primeiro texto está lá em Mateus, no capítulo 7, depois você pode ler, onde diz que no grande dia, muitos irão até Jesus como se fosse íntimo, como se fosse do povo de Deus. E parafraseando o texto aqui, imagine a seguinte cena: Jesus, somos nós, Jesus, lembra da gente? Em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós fizemos obras, inclusive obras sobrenaturais, Jesus. Então Jesus diz: nunca conheci vocês, nunca conheci vocês. Um outro exemplo dado é em Lucas 13, quando Jesus ele vai ensinar sobre o caminho com Cristo ser uma porta estreita, e lá é dito que muitos baterão na porta da casa do Senhor dizendo: Senhor, nós comemos e bebemos com o Senhor, o Senhor não está lembrado da gente? E o Senhor então responde: eu não sei quem vocês são. Ora, mas como assim? Será que Jesus ele tem ou vai ter uma espécie de amnésia? Será que ele vai se esquecer de algumas pessoas do seu povo? Certamente que não. O problema é que eles conheciam Jesus apenas de modo religioso, apenas de ouvir falar, de tanto ir à igreja, por exemplo. Eu vou à igreja, ouço a pregação, entrego o meu dízimo e está de bom tamanho. Eu vou à igreja, ouço a pregação, entrego o meu dízimo e está de bom tamanho. Essa história de Jesus ser o meu Deus, interferindo no meu trabalho, essa história de Jesus ser o meu pastor dentro da minha casa, me dizendo como eu devo tratar a minha esposa, me dizendo como eu devo tratar os meus filhos, as minhas finanças, não. O meu relacionamento com Jesus é no domingo. Eu venho, assisto o culto, dizimo, cumprimento o pastor, dou 2 sorrisos e acabou. O nosso relacionamento vai até aqui. Então, você conhece Jesus, mas você não tem intimidade com Jesus. E quem não tem intimidade com Ele, não é ovelha do Senhor. E sabe, meus irmãos, o que é mais desesperador, pelo menos para mim, é que nos 2 textos que eu citei, Jesus diz que serão muitos, ou seja, não serão poucos, muitos chegarão nele dessa forma. Muitos cometerão o erro de acharem que por terem uma vida religiosa, eles têm intimidade com Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos refletir. Você precisa refletir sobre a sua vida com Deus. Nós vimos então que Jesus é o excelente pastor porque Ele protege as suas ovelhas, Ele estabelece um relacionamento com as suas ovelhas, Ele nos conhece muito bem. Agora nós veremos que o bom pastor, Ele busca as suas ovelhas. No versículo 16. E sim, Jesus Ele nos protege, Ele estabelece um relacionamento conosco, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele também. Mas acontece que ainda faltam ovelhas. Jesus ainda possui outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. Na verdade, Jesus diz que
ele ainda possui outras ovelhas que não são daquele aprisco. O aprisco aqui, claramente é uma referência ao povo, à etnia judaica. Era muito comum naquela época o pasto verdejante, o pasto onde as ovelhas iam se alimentar, ele era separado, muito separado do aprisco. Na verdade, há menções de que a distância entre o aprisco e o pasto era grande, de forma que era quase uma pequena viagem. Acontecia, por via das vezes, que nessas idas e vindas, uma ovelha fugia, se desgarrava, ela se perdia. Então era muito comum o pastor deixar o rebanho seguro no aprisco e buscar a ovelha perdida. Jesus então diz que havia ovelhas perdidas fora de Israel. E que, por ele ser o pastor, ele iria buscar essas ovelhas e iria conduzir essas ovelhas. E isso, meus irmãos, já foi sinalizado desde o Antigo Testamento, quando o Senhor chama Abrão, o então Abrão, e faz para ele muitas promessas, dentre elas que Abraão, ele seria o meio pelo qual ele abençoaria todas as nações. E de fato, essa promessa ela começa a ser realizada ainda no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, nações estrangeiras inteiras sendo convertidas, ou reconhecendo o poder de Deus, como Nínive e o mesmo Faraó na época de José. Nós temos pessoas, individualmente falando, pessoas que mesmo não sendo judeus no Antigo Testamento, sendo chamados, sendo convocados, por assim dizer, para fazer parte do povo de Deus. Por exemplo, Ruth, que era uma moabita. Ruth, ela então é convertida ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. Ruth, que inclusive, mesmo sendo estrangeira, ela foi ou é da linhagem do próprio Jesus Cristo. Ou seja, as ovelhas do Senhor nunca estiveram apenas confinadas em um povo étnico só, mas sempre incluiu os gentios também. Trazendo isso, meus irmãos, para o nosso contexto, o que faz alguém ser ovelha de Jesus então? O que faz alguém ser ovelha de Jesus não é se ela faz parte de uma família tradicional evangélica. O que faz alguém ser uma ovelha de Jesus não é se ela está no rol de membros de uma igreja. O que faz alguém ser uma ovelha do Senhor, de acordo com o verso 6, é se você, e não importa onde você esteja, é se você escuta a voz do excelente pastor. É se você escuta a voz de Jesus Cristo. E isso vai de acordo com o que nós chamamos, meus irmãos, na teologia reformada de graça irresistível. Essa doutrina, ela ensina que em algum momento, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo destapa os nossos ouvidos, espiritualmente falando. Ou como Paulo, ele tira as escamas dos nossos olhos. E então nós ouvimos como que pela primeira vez a voz do nosso pastor. É nesse dia que fica marcado como o dia da nossa conversão, é nesse dia que uma ovelha do Senhor escuta Jesus e ele se arrepende pelos seus pecados e ele se rende aos cuidados do pastor Jesus Cristo. Mas, muito mais do que um chamado, apenas no dia da conversão, as ovelhas também, as ovelhas do Senhor Jesus, são conhecidas por continuarem a ouvir o seu pastor. Perceba que no texto, depois das ovelhas ouvirem Jesus, no finalzinho do versículo 6 é dito: então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, pressupõe-se aqui que ouvir o pastor não se trata de apenas um dia, daquele dia da conversão, mas parece ser, e nós acreditamos que seja mesmo, parece ser algo diário e constante, ouvir o pastor. A ovelha ouve o que Jesus tem para ordenar na vida dela durante a semana, por exemplo. A ovelha ouve o que Jesus tem para orientar a ovelha no trabalho dela, dentro da família dela, por exemplo.
Antes da ovelha do Senhor Jesus tomar qualquer decisão, a ovelha do Senhor Jesus vai ouvir o que o pastor Jesus Cristo tem a dizer. E como nós ouvimos a voz de Jesus? Como eu disse domingo passado, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Mas se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. A vontade de Deus, a voz do pastor, está nas Escrituras e apenas lá. Portanto, meus irmãos, a verdadeira ovelha do Senhor, ela busca estudar as Escrituras com alegria. A verdadeira ovelha do Senhor busca aprender das Escrituras, inclusive com outros irmãos que também se dedicam a aprender e a viver as Escrituras. Nós vimos então até aqui que Jesus é o excelente pastor porque ele protege as suas ovelhas, ele conhece muito bem as suas ovelhas e ele busca as suas ovelhas. Agora nós veremos por último que o bom pastor, ele possui toda a autoridade sobre as suas ovelhas. Nos dois últimos versículos, 17 e 18, nessa última parte do parágrafo, Jesus então nos revela o último e o maior motivo pelo qual ele é o excelente pastor. Jesus vai dizer que Deus Pai ama o Deus Filho, porque para que as ovelhas do Senhor fossem resgatadas, protegidas, cuidadas, buscadas, o Deus Filho precisaria entregar a sua própria vida. E aqui nós temos outro detalhe extremamente importante sendo trabalhado por Jesus. Jesus aqui expressa a soberania de Deus sobre o plano da salvação. Jesus foi soberano, inclusive, na sua morte. E por que isso é importante? Às vezes nós não paramos para pensar. Às vezes nós dizemos o seguinte: Jesus veio, maravilha, mas, infelizmente, mataram Jesus. Aqueles homens maus e perversos mataram o meu Senhor. Como se Cristo tivesse vindo e sido morto apenas porque alguns homens se levantaram contra ele e resolveram condenar Jesus à morte. Como se Jesus não tivesse o controle, como se Jesus não tivesse a autoridade sobre os corações daquelas pessoas. Jesus, meus irmãos, só foi morto porque o próprio Jesus entregou a sua vida à morte. Só por isso. Não fosse isso, nada e nem ninguém conseguiria matá-lo. E isso fica muito bem claro no texto de João 3:27. Na ocasião, Jesus está perante Pilatos. Jesus está sendo interrogado, julgado por Pilatos. Então, Pilatos pergunta: você não tem medo porque eu tenho autoridade para crucificar você? Eu tenho autoridade para matar você. Então Jesus responde: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. E isso se confirma ainda mais quando Jesus é crucificado e ele declara em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Ou seja, Jesus não entregou a sua vida pelas ovelhas, porque infelizmente tramaram contra ele, e por isso ele foi morto. Não. Até mesmo na sua morte, o Deus Filho demonstrou o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, se entregando voluntariamente ou espontaneamente, como diz o nosso texto, entregando a sua vida pelas suas ovelhas. E isso, meus irmãos, só intensifica ainda mais o excelente pastor que o nosso Senhor Jesus é. Ninguém obrigou Jesus como Deus, ninguém o obrigou a fazer nada. Foi por amor às suas ovelhas que ele se sacrificou. E aqui está contida, afinal, o cerne do Evangelho, o ponto principal da boa notícia. E veja como que esse ponto ele se conecta com o ponto anterior. Nós éramos as ovelhas desgarradas, nós éramos as ovelhas fora do aprisco, mas Jesus, por amor ao Pai
E por amor às suas ovelhas, Ele deu a vida pelo seu rebanho. Ele deu a vida para que Ele pudesse resgatar as ovelhas, as suas ovelhas, da morte. Nós aprendemos então que Jesus é o nosso pastor, nosso Senhor e excelente pastor. Ele nos protegeu com a sua vida, Ele nos conhece muito bem, Ele nos buscou apesar de nós estarmos perdidos, e por fim, somente Ele poderia ser o nosso Salvador, porque somente Ele tem toda a autoridade, somente a Ele pertence toda a autoridade. Então, e aqui para finalizar, como que isso pode influenciar as nossas vidas? O que nós precisamos sair daqui hoje à noite tendo aprendido? Você precisa aprender que se Jesus é o seu pastor, você pode ter a segurança contra o pecado. Quando você se pastoreava, quando você era o seu próprio pastor, era muito fácil você cair nas armadilhas do pecado. Armadilhas que nem sempre foram colocadas pelo inimigo. Na maioria das vezes, nós somos os nossos principais inimigos. Na maioria das vezes, nós plantamos a armadilha e caímos nela. Mas se o Senhor for o seu pastor, se você andar por onde o pastor te levar, se você se alimentar com o que o pastor te der, você estará longe dos ladrões externos e dos ladrões internos também. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas amarguradas porque não conseguiam se livrar de tal pecado. E em todas as vezes, elas caíam e ficavam apavoradas porque elas não ouviam o Supremo Pastor. Elas queriam pastorear-se a si mesmo. Se você continuar andando por onde você tem andado, você cairá. Se você continuar vendo, fazendo o que você tem visto e o que você tem feito, você cairá. Para ser protegido do pecado, fique perto do pastor Jesus Cristo, do excelente pastor Jesus Cristo. Você precisa sair daqui tendo aprendido que Jesus também te conhece muito bem, melhor do que você mesmo. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas limitações. Somos nós que não sabemos, ou não queremos admitir. Mas o Senhor sabe. Ele sabe não apenas da nossa situação, Ele também nos chama para fazer parte do rebanho dele. E por enquanto a porta do aprisco está aberta. Todos aqueles que ouviram o chamado irresistível de Deus, que tiveram as suas vendas, as suas escamas retiradas, mesmo você que tenha talvez uma vida religiosa ativa, todos são chamados a serem pastoreados pelo nosso Deus. E assim, você saberá o dia em que você for de fato pastoreado pelo excelente pastor Jesus Cristo, você saberá o peso da frase que Davi diz no Salmo 23. O Senhor, o eu sou, é o meu pastor. Então, não me falta mais nada. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que é perfeita, é inerrante. E obrigado, Deus, por ter falado conosco mais uma vez. Obrigado, Deus, porque nós descobrimos, ó Deus, as nuances, as características, ó Deus, que revelam o quanto o Senhor